Olá, segundo ano, tudo bem? Nossa aula de matemática de hoje sobre figuras geométricas espaciais. Em relação a esse assunto, estudar hoje a relação de Euler em alemão, que vai estar no livro aí na nossa página 205. Mas vamos estar fazendo a pronúncia mesmo no nosso português, então vamos chamar Euler, sabendo que o correto aí é Euler, tá? Então hoje nós vamos fazer uma apresentação do conteúdo, tá, desse assunto, uma aula de bastante conceito, aqui umas teorias, cálculo vai estar sendo abordado pouco cálculo, certo? Nós vamos conhecer mais esse assunto, essa parte de teoria. É um assunto que é cobrado também no Enem, tá? Essa relação matemática de Euler. Então, inicialmente aqui vai falar da grande contribuição, de Euler, para a matemática, Então, ele, que ficou cego aos 59 anos de idade, mas ele contribuiu, demais aí para a área da matemática. Então tá aí, publicou cerca de 500 trabalhos entre livros e artigos, Então, grande contribuição aí para a área da matemática. E nós vamos aqui, na nossa sequência aqui, nós vamos conhecer, um pouco, tá certo? Essa relação que foi proposta, por Euler. Então, ele relacionou, tá certo? O número de faces, arestas e vértices de um poliedro. Ele observou, que existe, uma relação, certo? Comum, tá certo? Entre essas partes que compõem, certo? As figuras geométricas. Então vamos analisar aqui primeiro, tá? Essas figuras geométricas. Aqui, ó. O paralelepípedo, o pentaedro e o dodecaedro. Então, observando aqui, ó, quantos vértices, certo? Temos aqui nessa figura. Ó, aqui, 2, 3, 4. Mais 4 aqui. 8 vértices. Faces. Essa aqui, e a que está lá, em oposição. Essa aqui, a que está em oposição. Essa aqui, a que está em oposição. 6, certo? Arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E observando esse aqui, vértices, você tem esses 4 aqui, com esse aqui 5, certo? Faces, você tem essas 4 com essa de baixo 5, e aresta, você tem 4 aqui, 4 embaixo, 8, e assim por diante, tá? Então, Euler foi observar se existia alguma relação matemática entre elas, certo? Entre essas partes. Ele chegou à seguinte conclusão. Se você somar aqui vértices mais faces, aqui, ó, vértices mais face, vai ser igual a arestas, somado a 2. Porque isso aqui dá 14, certo? E se somar isso aqui dá 14. Isso aqui dá 10. Aí 8, se juntar mais 2 dá 10, certo? Aqui deu 32, aqui é o mesmo que 30 mais 2. Então ele, certo, observou, certo, essa relação, tá? E daí ele representou matematicamente, com essa expressão aqui, ó, certo? Então essa igualdade é conhecida como relação de Euler e é válida para todo poliedro convexo. Atenção, gente. Para todo poliedro convexo.
para todos, certo? No entanto, essa relação é válida também para alguns poliedros não convexos. Como aqui é apenas, né, para alguns, então a gente diz, né, que ela é válida para os convexos, que é para todos. Como aqui tem exceções, a gente não vai considerar, né, essa parte dos não convexos. Então, precisa saber que existe alguns, né, não convexos que também atendem, mas não são todos, tá? E na sequência aqui, vamos falar um pouco sobre os poliedros de Platão, certo? O que vem ser, tá certo? O que vem ser esses poliedros, tá? Então, esses poliedros convexos são chamados poliedros de Platão. Um poliedro de Platão satisfaz simultaneamente as seguintes condições, ó. Para ser considerado poliedro de Platão, precisa, aqui, ó, todas as faces têm o mesmo número de arestas, tá? De cada vértice parte o mesmo número de arestas e a relação de Euler é válida, certo? Obedecendo aqui essas três condições, vai ser, tá, um poliedro de Platão. E aqui nós vamos observar esse exemplo aqui, ó. Vejamos esse caso aqui, ó. Essa figura aqui nós temos vértice, né? Nós temos aqui 4. Face nós temos 4. Aresta nós temos 6, certo? A gente relacionando aqui, ó, com Euler, nós vamos ter, certo? Que aqui 4 mais 4 dá 8, 6 mais 2, 8. Então aqui obedeceu a relação de Euler, certo? Obedeceu a relação de Euler, certo? É válida. Todas as faces têm o mesmo número de aresta. Nós temos aqui, ó, que essa face aqui, ó, tem 1, 2, 3 arestas. Essa da frente, 1, 2, 3. Essa aqui, 1, 2, 3. E a de baixo, 1, 2, 3. Então, todas as faces têm o mesmo número de aresta. Observe aqui, ó, que essa face aqui tem quantas arestas? Ó? 4. Já esse aqui, ó, só tem 3. Então aqui não obedece a relação, certo? Aqui não é poliedro de Platão. E aqui sim, tá? Então trazendo aqui para a gente diferenciar, certo? Assim sendo, aqui está demonstrando aqui, comprovando, certo? Quando é, quando não é, na relação de Euler, se atende ou não. Aí nós estamos detalhando isso aí. De modo que os principais aqui, né? Os poliedros de Platão aqui, ó. Estamos trazendo para cá esses aqui, né? Observa alguns poliedros de Platão. Os mais conhecidos são esses aqui, ó. E todos esses obedecem obrigatoriamente, tá? Essas três condições aqui, todos eles, tá? E na sequência, nós vamos tratar aqui um pouco sobre os poliedros regulares, né? Então, ó, dizemos que um poliedro convexo é regular quando satisfaz as seguintes condições. As faces são polígonos regulares e congruentes entre si. De cada vértice do poliedro parte o mesmo número de arestas, certo? Então, para você ter um poliedro aí regular, tá? Em relação aos poliedros regulares, temos a seguinte propriedade. Existem 5 e somente 5 poliedros regulares. Estamos trazendo eles aqui, ó. Poliedro regular. Está aqui outro, né? Regular 2. Está aqui outro 3, 4 e 5 poliedros regulares, tá? E assim nós estamos finalizando a parte da apresentação do assunto, do conteúdo, né? Como eu falei, bastante teoria, né? Explicação aí, né? Detalhamento aí do conteúdo. E estou trazendo aqui, deixando para vocês, tá? Essas duas atividades, né? Bem simples, onde vocês estarão colocando em prática, tá?
o assunto que foi aqui trabalhado. Tudo bem? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Em caso de dúvida, você pode acompanhar no livro, tá certo? Essa aula está no livro, o material foi preparado com base no nosso livro didático. E alguma passagem, se você não entender, estarei sim à disposição da turma no nosso horário aí reservado. Pode ficar à vontade, pode perguntar, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.